Olá, esse é o segundo episódio da série especial Diálogos Cotrisul. Hoje vamos conversar sobre a próxima safra de soja, as expectativas e o que esperar desse ciclo que recém está começando. Comigo está o engenheiro agrônomo Bruno Zago, subgerente do Departamento Técnico da Cotrisul. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, Clarice. É um prazer estar conversando aí sobre a safra, né? A gente está com uma expectativa boa aí da próxima safra. Tivemos uma última safra mais complicada, né? Com produtividade alta, mas com muita perda na colheita e a gente perdeu muito a margem, né? Pois justamente nesse podcast em que a gente fala direto para os produtores rurais associados da Cotrisul, eu ia começar comentando da experiência que foi traumática para todos eles, né? A chuva veio, o pessoal mal tinha alcançado a metade da colheita da soja, né? E o prejuízo dali para frente foi muito grande, embora antes os números tivessem sido bons. Tem uma expectativa mais clara para o próximo ciclo, com relação a clima, a produtividade? Sim, as notícias sobre clima já são mais positivas, né? Confirmando aí, com já 60% puxando para o fenômeno La Niña, né? E que é mais favorável. No sul, ainda nesse início de safra, ainda vão ter chuvas um pouco acima da média, que é o que a gente está vendo hoje, né? Pode atrasar um pouquinho o plantio para o produtor que quer se adiantar, quer começar no 15 de outubro ali, com as variedades mais precoce, que já estava pensando em fazer manejo com pré-emergente, pode dar uma atrasada. Isso é um efeito um pouco mais negativo, mas a gente começa a safra com bastante umidade no solo e a tendência é esses volumes eles irem reduzindo ao longo da safra. Talvez a gente esteja um novembro um pouco mais enxuto, sem esses extremos, né? A gente tinha uma preocupação de ser um ano neutro, que o pessoal confunde, dele ser normal, mas na verdade o neutro não é um ano normal, ele é um fenômeno de muita amplitude, né? Muita chuva ou extremamente seco. La Niña, historicamente, para nós é mais positivo. Inclusive, se a gente analisar alguns boletins climáticos, ali em meados de março, que é a época que a gente começa a colher essas primeiras talhões plantados, já tem uma condição mais favorável, mais seca, né? Saindo desse estresse que a gente viveu esse ano aí, que foi fora da curva, aí, que prejudicou bastante o associado. E essa situação que a gente está vivendo agora, no final de setembro, de muita chuva, e na região de abrangência da Cotrisul, em que a gente tem uma variação de característica de solo grande, né? É muito diferente o Duraznal do que os campos de Santana da Boa Vista ou de Piratini, enfim. Como é que isso tem impactado no manejo para preparar a terra para plantar? A região que vai ser implantada a cultura do arroz, né? Acaba atrasando esse final de preparo do solo e até mesmo a semeadura, então prejudica um pouco, mas não foge muito da regra, né? Esse período ele acaba sendo um pouco mais chuvoso, frio, né? Aqui no sul geralmente tem essa característica. Hoje teve relatos de algumas regiões ali, como Caçapava, que deu de 100 a 150 milímetros, né? Então dá uma prejudicada, mas a gente ainda está em tempo. A soja, como eu tinha comentado antes, para quem quer começar no 15 de outubro, talvez ainda não consiga, porque vai dar uma atrasada na dessecação. Talvez isso já permita iniciar ali no 1º de novembro, mas que é uma data boa, né? E justamente falando em dessecação, em preparação, a gente ouve falar bastante da importância de semear no limpo, né? E
como é que está a condição dos campos atualmente, assim? Que Um dos daninhas maiores têm aparecido? desafios da agronomia hoje é plantas daninhas, né? Nos últimos anos aí vieram selecionando muitas daninhas resistentes e aí o produtor teve que voltar na época que identificava o alvo e fazer o uso de pré-emergente. O ano passado já foi usado bastante pré-emergente, esse ano mais ainda, né? Que é uma maneira preventiva. E também em situações extremas, que nem essa de bastante chuva, acaba sendo assim uma grande ferramenta, porque agora, como o pré-emergente já está agindo, ele foi aplicado antes, então a gente vai ter uma lavoura dentro de um nível de controle bem mais favorável, né? Que não precisa usar daqui a um pouco um herbicida com um valor agregado alto, né? Impactando em custo, porque já teve aquele controle preventivo, né? Isso, a nossa equipe está muito bem treinada para isso, né? Já tem dados de campo, já foi usado essa ferramenta o ano passado, esse ano está crescendo bastante, e é um jeito da gente tornar a atividade mais sustentável e lidar com essa diversidade, né? Não deixar para fazer aquela dessecação em cima da hora, com planta fora do estágio, causando prejuízo. Pois é, esse é o ponto, né? O produtor que se dedica à agricultura, normalmente ele é muito organizado e leva as contas muito ajustadas. Esse cuidado de semear no limpo, ele se justifica por diminuir o custo do manejo ao longo do processo até a colheita, ou ele interfere também na produtividade, na qualidade do que vai ser colhido? Com grande impacto em todos os fatores, né? Tanto em produtividade, afeta na colheita, afeta no custo do produtor. O pré-emergente, quando o produtor vai iniciar o manejo, muitas vezes ele até fica na dúvida, que ele acaba fazendo um custo inicial um pouco maior, mas depois que ele nota que a lavoura baixou o nível de infestação, está controlando a sementeira, para o ano que vem ele já está fazendo uma limpeza. Então o produtor que está usando esse pré-emergente, ele está pensando no longo prazo. Ele já está mantendo a lavoura mais limpa, está preservando alguns ativos que poderiam adquirir uma resistência mais rapidamente, né? Então, em todos os aspectos, a gente consegue baixar o custo da lavoura, aumentar a produtividade e até baixar o uso de produtos, né? E um outro aspecto que impacta bastante, normalmente, é a escolha da semente, né, da cultivar que vai ser usada. Como é que isso está sendo encarado nesse ano em específico, né, em que, como a gente estava comentando há pouco tempo, tem gente já com expectativa de começar a plantar em 15 de outubro e que provavelmente não vai conseguir. Sim. A semente é crucial, né? Uma semente de alto índice de vigor e germinação, né? Uma semente com qualidade, com tecnologia. A semente ela evoluiu bastante, né? A gente tem a tecnologia Enlist, tem a tecnologia de Camba hoje, que favorece muito, principalmente ao controle do caruru, que vem tomando a região, que vem causando grandes problemas, né? Mas principalmente a escolha. E o ano passado, assim, a gente viu na prática isso, o quanto que escolher a variedade certa, de acordo com a fertilidade e o escalonamento, né? Jogar a variedade com o ciclo mais precoce ou mais longo, de acordo com a época, a floração, né? Para fugir da estiagem e principalmente para ter tempo de colheita, caso
algum fator climático venha a ser extremo, como da última safra, né? Então, escolha de variedade, escalonamento, né? Isso aí é indispensável. Isso aí vai afetar 15% a 20% na produtividade, na rentabilidade da lavoura. E essa escolha, então, ela tem a questão do ciclo, para que nem toda a lavoura fique pronta ao mesmo tempo? Exato. E tem outros critérios que o produtor deva considerar? A altitude do terreno, alguma coisa mais... Sim, se é um terreno de várzea ou de coxilha, né? A várzea tem um encharcamento maior, tem algumas doenças, alguns fungos de solo que predominam mais em áreas um pouco mais encharcadas, e aí tem variedades que já são resistentes a isso, né? O nível de fertilidade do solo, tem variedades que são mais exigentes, outras são mais estáveis, né? Então, tudo isso é definido ali na simples escolha da variedade, né? O Cotrisul conta com várias obtentoras, né? Com empresas aí com uma qualidade enorme na parte de sementes, né? Também multiplica. A gente tem a semente que já sai tratada também, direto para o produtor. É uma ferramenta um tratamento robusto, que previne muita diversidade lá na lavoura, né? Doenças. Então, tudo isso aí interfere e ajuda o produtor aí a vencer a adversidade, né? E essa oferta de sementes, ela sofreu alguma interferência da catástrofe? Sim, variedades com ciclo um pouco mais longo foi difícil de conseguir multiplicar, né? Então, algumas variedades não tiveram disponibilidade, outras tiveram um volume limitado. Então, alguns produtores mais críticos, assim, que queriam tais variedades, tiveram que correr um pouco mais no cedo, definir, fazer as reservas, porque, né, mas no fim a gente já estava com um limitante. Semente a gente tem, né, para atender o associado, não vai faltar, mas daqui um pouco esse posicionamento preciso, né, às vezes. Uhum. E eu imagino que possa ser bastante confuso pro produtor escolher entre o universo que existe, né, de variedades, de tecnologias. E eu sei que o departamento técnico da Cotrisul é especializado, né, também nesse apoio ao produtor, né, nessa ajuda. Eu queria que tu comentasse um pouco como é que está a estrutura do DTEC hoje para poder dar esse acompanhamento. O DTEC, ele, quando termina a safra, né, a gente sempre procura fazer um balanço dentro da carteira de cada um, que é um jeito global ali dentro de ver assim, qual foi a variedade que performou mais, que o produtor gostou, que produziu, que daí já é um dado interno. Nós temos os nossos dias de campo, que trazem as tecnologias que a gente pode conhecer, saber se a variedade engalha mais, engalha menos, vai na coxilha, vai na várzea, né? E a gente tem, eu costumo dizer, a gente não brinca com associado, a gente não faz experimento na lavoura dele, a gente deixa para as empresas que têm, né, a capacidade científica, tecnológica para testar e nos passar as informações. Então, tem muita informação da Embrapa, da CCGL, né, das nossas obtentoras, né? A gente tem registro de áreas comerciais. Então, a partir daí, a gente começa a fazer a recomendação para o produtor. Então, claro, muitas vezes o produtor já tem a opinião formada, já tem a variedade que está, como se diz, né, em time de futebol, o jogador que está jogando bem não se tira do campo. Mas, a todo momento, vão surgindo novidades ou uma doença nova, e surgem materiais novos que o DTEC tem uma agenda pesada aí durante o inverno, né?
reunindo informações para chegar nessa época e poder posicionar o melhor material. E falando em reunir informações, recentemente a Rede Técnica Cooperativa, né, que é vinculada à CCGL e dá esse suporte de pesquisa para as cooperativas, lançou um guia com novas recomendações de calagem e adubação. Eu queria te pedir que explicasse um pouco e dissesse se esses parâmetros já começam a ser usados de imediato, se isso precisa uma preparação. A gente acaba botando o nosso dever cooperativo em prática, né? Que não só pensando em vender insumos, em atender, a gente tem que olhar para a necessidade do produtor. Então eu costumo puxar lá na época que os adubos estavam valendo uma fortuna, né? E a gente começou a perceber, a gente recebe milhares e milhares de análises de solo todos os anos, e a gente começou a perceber que o pH, que a correção das áreas estavam baixos, né? Então chega o ponto que determinado pH, ele estando presente no solo, se aproveita 20%, 30% do adubo que está sendo colocado, né? Então foi levantado, não só pela Cotrisul, mas por toda a rede técnica cooperativa, um estudo sobre a qualidade dos calcários. As recomendações, elas eram muito antigas, então se pensou em dar uma atualizada nesse conhecimento, né? Inclusive agora, quinta-feira, nós vamos ter uma palestra na Expofeira com o Jackson, né, que é um especialista nessa área, que foi o que puxou essas pesquisas, né? Fez o teste da qualidade dos calcários, né? Testou, tem os resultados de óxido, de hidróxido, que a gente já vem recomendando, e a cooperativa tomou uma ação diferente, né? Fazer esse dever de casa aí, que às vezes a gente começa tem tanta tecnologia, tem tanta oferta de ferramentas que a gente acaba muitas vezes se esquecendo do básico, e às vezes está aí o nosso erro, né? Então, desde aquela suba de adubos, a gente percebeu que a gente precisava ser mais eficiente nessa parte, né? Fertilidade depois da escolha da variedade é fertilidade, né? Então, são dois componentes aí que Então, esse investimento na preparação, no uso do calcário como insumo, ele é também uma forma de controlar o custo final da lavoura. É uma forma de tu otimizar os teus investimentos na lavoura, né? Usar 100% do fertilizante que tu está utilizando. A cooperativa, junto com a CCGL, né, buscou essas informações, os técnicos eles estão muito alinhados a isso, as novas recomendações de calcário. A gente recebe as análises, né, para encaminhar os laudos para os laboratórios e repassar para os produtores, justamente para isso. Então a cooperativa não só na linha de fertilizantes, hoje ela conta também com a comercialização do calcário, né? Então ela foi lá e fez uma parceria baseado nesse estudo técnico científico, né? E ela fez essa parceria entre as empresas de calcário, cooperativa e os bancos também, contando com recurso, né? Para a gente melhorar, aumentar a nossa produtividade, porque a média do estado, ela de repente ela está um pouco mais baixa do que outros estados, muito ligada a isso, a correção de solo, fertilidade, né? E para esse ano, como é que o DTEC, a Cotrisul e tu pessoalmente estão enxergando a questão do preço da soja? Existe uma expectativa já mais firme do que deve acontecer daqui até a hora da colheita? A gente teve, assim, né, também
não só no clima, oscilações muito expressivas, né? Mas no preço da soja também. Então, a gente teve uma soja que chegou a 180, 190 e ela caiu para 110. Hoje ela se mantém nos 123, 124. Muitos produtores acabam fazendo o custo médio da sua lavoura, porque tu tem que pensar assim, num parâmetro, né, a 120. A gente vem trabalhando assim, buscar fazer o orçamento em cima do 120. Alguns travaram soja mais no cedo, né? A gente não tem uma tendência assim, né, uma ideia positiva que a soja vai explodir na questão de preços, né? Então a gente tem que ter cautela. Então muitos produtores acabaram travando um pouco da sua produção, né? Já para caso a soja venha cair de novo, lá na safra pelo menos ele deu uma amenizada nos problemas, né? Bruno, eu sei que além de vivenciar todas essas questões dentro da cooperativa como técnico, pessoalmente tu também vivencia como produtor. Sim. Eu queria te pedir que nos contasse um pouco da tua experiência, como é que tu entrou na produção de grãos e como foi esse último ano para ti? Eu já venho há 15 anos na área de assistência, né? Atendendo produtor, na área comercial. E eu sou filho de produtor, né? Mais ligado à área da pecuária, né? E vem se desenhando uma sucessão, né? Então eu resolvi puxar para um pouco dessa pecuária, dessas áreas para a agricultura, até para potencializar isso em casa, né? E como eu estou ligado mais a isso, né, como subgerente do departamento técnico, sempre focado mais na parte agrícola, eu resolvi fazer essa sucessão em casa com a agricultura, né? Então a gente vinha de um período de seca, eu comecei o ano passado com a atividade agrícola, né? Começou muito bem a safra, foi um plantio assim perfeito, né? A gente conseguiu implantar muito bem as lavouras, desenvolveu o vegetativo muito bem desenvolvido e, infelizmente, na safra retrasada, a partir do mês de dezembro, veio fortes ondas de calor, né? Caiu produção, flor, legumes, né? E infelizmente a produção foi baixa. Na época eu contei com seguro, né? Aí vem a questão técnica também muito envolvida da semente certificada, né? Que o seguro cobra que seja certificada. Eu não tive problema de plantio também, né? Fiz uma adubação muito bem feita e, infelizmente, né, com todo conhecimento técnico, eu fui refém do clima, né? E tive perdas consideráveis, mas ok. Procurei no inverno buscar uma outra alternativa, né? Não só o gado, né? Implantei o triticale, também foi um ano difícil, né? As lavouras elas estavam muito bem conduzidas, com potencial legal, depois acabou chovendo demais na floração e na colheita, o que acabou dificultando a colheita do inverno e prejudicando o plantio da última safra, né? Então, na safra passada a gente já teve problemas assim na implantação da lavoura e depois, surpreendentemente, questão de vegetativo, reprodutivo da lavoura foi perfeito. Então, o cenário mudou. Vamos dizer que o jogo inverteu, mas nos 45 do segundo tempo, o clima de novo nos tirou, né? Foi a questão do avariado prejudicou bastante, né? Então, hoje, como subgerente do departamento técnico, né, auxiliando o Fábio nas compras, eu também venho sentindo na pele, mas o recado que eu deixo é o seguinte: enquanto que tu fez, né, o que tu deveria, o que tu
precisava fazer, né, que é planejar bem a lavoura, escolher bem a variedade, corrigir o solo, fazer uma adubação bem feita, o resto é clima, né? Então, faz parte do jogo. Do mesmo jeito, para essa safra, eu tenho uma grande expectativa. Eu acredito que o clima não vai ter uma amplitude tão grande. Talvez a precificação não seja melhor, mas buscando alguma estratégia de vendas, a gente consiga aí dar a volta, né? Então, eu vejo uma próxima safra positiva aí. E toda essa experiência que tu viveu como produtor tem te ajudado a tratar com o associado da Cotrisul, a entender melhor as preocupações? Sim, com certeza, sim, né? Tá diretamente ligado lá no campo, né? Também passando por todo o planejamento até chegar ali na hora de escolher os insumos. Isso me trouxe uma grande experiência. O que eu trago, né? Eu aprendi a ouvir melhor o produtor, né? Ser mais empático, né? Porque a gente sabe que, ainda mais num ano difícil, as coisas se atrasam, né? Atrasa o plantio, atrasa a colheita, é um estresse muito grande, é uma preocupação, né? Nem todos, isso é muito caso a caso, né? Tem alguns produtores que conseguem seguros, outros não. Tem produtores bem estruturados, outros nem tanto. Então, a gente tem que aprender a ter mais empatia, né? Ouvir mais, entender a necessidade de cada associado. É isso que eu, como produtor, eu venho observando. Queria te pedir agora que deixe uma mensagem final para os nossos associados. A mensagem que eu deixo é que a gente nunca desista dos nossos sonhos, né? Eu acho que a gente tem todo o potencial, temos um quadro de associados aí que gosta, né, a paixão pelo agro, e já tivemos períodos péssimos, né? Thaís, os nossos antepassados para confirmar, e acreditar que a gente vai virar o jogo. A gente tem ferramenta, a cooperativa está aí para ajudar, né? Tem muita coisa para melhorar, está evoluindo, e principalmente união e cooperativismo. Eu acho que é a mensagem que eu deixo aí para a gente seguir adiante. Maravilha. Agradeço a tua presença, agradeço a presença do engenheiro agrônomo Bruno Zago, subgerente do Departamento Técnico da Cotrisul, e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Siga o canal da Cotrisul no YouTube, ative as notificações, curta e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Até a próxima!